Muito bem, voltando. Eu fiz essa pergunta baseado numa palestra que eu tive com o Sérgio Cortella, em que ele fala na maioria, na maioria das vezes a gente encara a mudança como algo complicado e, e quando a gente se acomoda, a gente perece. Entre a mudança e a acomodação, você, às vezes a gente é tomado pela acomodação. A gente vive como uma ilha isolada, perfeita, como se fosse o paraíso, e aí a gente não se dá conta da realidade que a gente está deixando passar na nossa frente, na nossa cara. Por isso que eu fiz essa pergunta sobre que tipo de pessoa você é. Se é a pessoa que muda ou se acomoda. Então, pensando nisso, eu queria trazer essa questão da estratégia, porque há certos momentos que a gente vem crescendo, né, com base na informação que temos recebido, tanto da Carol quanto comigo, que a gente tem passado para você alguns detalhes de como as reações emocionais podem acabar nos domesticando diante de situações sérias que requerem concentração, foco e um planejamento para uma melhor abordagem diante das reações totalmente diversas. Antes de tudo, eu queria tocar nesse ponto do cérebro, porque eu e você temos um dispositivo neural chamado neuroplasticidade. Quem nunca ouviu ou se já ouviu, eu gostaria só de tocar nesse assunto, porque esse dispositivo ele está ligado 24 horas por dia. Você faz uso dele sem ter assim uma noção de que ele está ligado. Por quê? Você vai ter noção dele a partir do momento que eu falar como ele funciona. Ele funciona de que maneira? Eu não sei qual era a tua disciplina na escola favorita. Eu não sei se matemática se encaixa numa das disciplinas que você acha favorita. Mas imagina aí, você teve que aprender ela de alguma maneira. Você teve professor, amigos ajudando, mas como é que você conseguiu usar o conhecimento, gravar as fórmulas na tua mente e usar na prova e assim conseguir passar? Bem, a neuroplasticidade, como eu disse, é um mecanismo que te ajuda a se adaptar a situações de adversidade. Quando você faz uso da neuroplasticidade, você permite com que a memória de longo prazo, essas questões de dificuldade sejam registradas. Por quê? Vão ser necessárias a longo prazo, futuramente. Por isso que quando a gente toca nesse assunto das estratégias, é por isso que eu perguntei, você é o tipo de pessoa que muda ou se acomoda? Porque a depender de como você estiver reagindo, desde a primeira noite que a gente tocou de saúde mental até esse momento de estratégia, seu cérebro pode estar registrando como uma memória que é importante, que vai ser importante não só hoje, mas até essa jornada, até a continuação da tua jornada de vida, ou ela vai ser descartada, ela vai ser colocada como uma memória de curto prazo. Então é importante a gente pensar esse momento que eu estou me doando esse tema, eu estou doando, na verdade, esse meu tempo para aprender algo novo. Vai servir a longo prazo ou não? Sempre questione isso. Porque à medida que você for explorando esses assuntos, você vai conseguir entender que é um meio de sobrevivência, é um conhecimento que você precisa, é um recurso que você vai usar quando você precisar dele em momentos de estresse, momentos de ansiedade, e vai ser uma ferramenta essencial para você criar uma barreira de defesa diante de qualquer situação crítica que pode até custar tempo para o teu desenvolvimento. Então, já que a gente precisa de tempo para crescer, vamos direto para o assunto de hoje, que é a estratégia. A primeira coisa que a gente tem que pensar é a forma que a gente vai corrigir certos pensamentos disfuncionais, que estão relacionados, como já foi abordado anteriormente pela Carol, por reações involuntárias, reações emocionais que simplesmente estão suspensas e não vem um encontro de racionalidade, não vem um encontro de pensamentos pontuais do tipo: será que essa situação que está acontecendo comigo ela precisa ser um problema? Será que como é que eu posso resolver? Então é a maneira como você enxerga. A primeira coisa que você tem que anotar agora esteja presente diante da situação. Identifique qual é a causa, monitore o teu estado, o estado como você acordou. Por exemplo, nesse domingo, como é que você acordou? Tome nota de como você acordou, qual foi o sentimento que você teve ao acordar,
É claro, pode ter tido um sentimento de preguiça, querer continuar na cama, pode até ter continuado na cama, mas a questão é, se monitore diariamente, faça anotações de como você está passando os seus dias, faça também uma anotação se você tem se sentido cansado, se você tem se sentido estressado, porque você vai fazer um comparativo com os dias, com base no que você tem aprendido nessas semanas. Por quê? Porque os seus pensamentos influenciam no seu humor. Se o seu humor estiver alterado, seu comportamento também vai estar alterado. Apesar de óbvio, é como se fosse um efeito dominó. Se eu não presto atenção nessas condições pequenas, nesses pequenos detalhes, a minha vida vai chegando num ciclo repetitivo e vicioso em que eu vou estar praticamente algemado e não vou conseguir me libertar. Então, sempre anote como está o teu estado de humor, como está o teu estado também de senso crítico diante da situação, porque às vezes a gente deixa o problema crescer, se acumular, e aí a gente fica o quê? Refém dele. A gente se torna vítima. A gente se torna número de uma estatística que vai aparecer nos jornais, nas revistas. Então, você não quer isso, nem eu, ninguém quer. Então, vamos estar presentes de verdade diante do que a gente está vivendo. Não ignora nada do que é seu, nada do que acontece ao seu redor. Sempre anote e tenha um senso crítico diante da situação, do que você está vivenciando. Uma coisa que eu costumo dizer é que estar presente não está sendo tão está sendo desnecessário para algumas pessoas, porque em diversas relações antes da pandemia, você conseguia ver vários relacionamentos de pessoas que, por exemplo, eram namorados, estavam tendo um jantar que deveria ser romântico, mas eles estavam olhando para o celular, um na frente do outro, não tinha uma comunicação, não tinha um olhar. Então, era praticamente uma relação bem morna, e isso tirava um encanto bastante entre os dois. Então, nesse momento, é muito importante a gente estar presente na situação que estamos passando, especialmente da pandemia. Agora, a segunda parte que eu quero tocar é sobre relacionamento. Construa um relacionamento forte. Eu não sei como é que é o teu relacionamento com seu marido, seu namorado ou com seus amigos, mas a depender das relações que você tem, elas podem influenciar no seu bem-estar, seja de humor e de comportamento. Por quê? Quando a gente faz parte de um grupo social, existe uma ideia que une um e outro. Apesar de haver diferenças entre você e os seus amigos, existe algo que une vocês. Mas a questão é, existe uma ideia entre vocês em que só importa a ideia de alguns e da minoria não? Porque assim, vocês podem estar falando de vários assuntos, mas a questão é, eles te respeitam, eles te ouvem quando você fala de suas preocupações? Eles compartilham da mesma intenção que você tem de melhorar? Será que eles têm um tipo de julgamento antes de tu contar a história toda da tua vida? Não precisa nem contar a história de toda a tua vida, desculpa aqui. Mas quando você conta dos teus problemas, eles são o tipo de pessoa que ouve até o final? Ou eles já dão aquele conselho do tipo, vai dar tudo certo, não precisa se preocupar, e acabou ali o assunto? Porque eles não querem responder, eles não querem alimentar a ideia de, mas por que está acontecendo isso? Quando aconteceu? O que eu posso te ajudar? Será que existe alguma coisa que eu possa te ajudar? O nosso ciclo de influência está nas nossas relações. Presta atenção nas suas relações, porque elas podem ser o símbolo do teu estresse, símbolo, na verdade, a origem do teu estresse e da permanência do teu estresse. Não estou dizendo também que toda relação vai ser uma origem dela, mas ela pode ser uma das influências do teu estresse. Por que eu falo isso? Porque diante de briga, o seu corpo acaba produzindo hormônios, e hormônios agressivos, e vai tratando teu corpo como um saco de pancada. Então imagina, você já vai tendo estresse, teu nível de cortisol aumenta, que ele cuida da pressão arterial, né, dos níveis de açúcar no sangue. E se o teu sistema fica totalmente abalado e você percebe que sua relação de amizade, que deveria ser o teu porto seguro, não está aberta para entender os teus problemas, você fica frustrado consigo mesmo e com teus amigos, decepção total. E aí, como é que fica? Então, sempre faça um filtro das relações que você tem
continua a ter. Porque a depender disso, pode ser que o estresse continue. Mas é claro, não estou colocando o peso totalmente nas relações, como eu disse. Avalie toda a situação, como eu te disse. Registre todo momento do teu dia, mesmo do teu dia até a noite, diariamente. Mas lembre-se também que os relacionamentos podem te trazer momentos desagradáveis, momentos de conforto, de segurança e de alívio. Porque imagina, nada melhor do que uma pessoa que te escuta, que te trata bem, que te dá carinho e ao mesmo tempo tem palavras que não é o que tu quer escutar, mas é uma coisa que você precisa ouvir. Os amigos, eles conseguem, os verdadeiros amigos conseguem entender aquilo que você precisa, o que é necessário. E quando eles aparecem em cena, parece que o estresse foi uma coisa do passado distante que não está mais presente. Não tem nada melhor do que sentir isso. Agora, o próximo ponto interessante que eu gostaria de tocar, e eu vou até mudar aqui a lista, vou antecipar ele porque é uma coisa que eu gosto. Eu acho que você gosta também. Nada melhor do que tomar um banho relaxante, não é verdade? Quando você chega de um momento bem chato, teu corpo está muito pesado e às vezes você quer tirar essa reação que você está vivendo, que você está passando, aí vem aquela ideia, poxa, bem que um banho poderia mudar a minha situação agora. E de fato pode mudar. Por quê? Tem pesquisas que falam que um banho ele é um agente, a água em si é um agente restaurador, a depender da temperatura que você usa. E recomendam também, caso você tenha uma banheira, não é o meu caso, eu não tenho uma banheira, mas se alguém aí tiver, por favor, faça um bom uso dela. Coloque uma água morninha, tá bom? Porque tem um efeito não só de relaxamento, mas ao mesmo tempo faz com que o teu corpo entre num estado de equilíbrio. Você pode não ter uma banheira, mas mesmo você tendo isso, um bom banho nos renova, de fato, 100%. É como se o dia que você teve um dia péssimo, uma manhã péssima, uma tarde péssima, mas quando você toma banho, parece que o teu dia começou ali. A partir daí, o teu dia começou. Então, busque se banhar, é claro, dentro de uma regularidade, mas que aproveite o banho. Não trata ele só como, eu só vou me lavar. Não. Fique um tempinho no chuveiro. É claro, seja também bem realista com a tua conta, tá? Conta da água. Mas, de qualquer maneira, tem momentos que você tem que abrir mão do valor que você paga mensalmente para uma mente saudável. Então, de acordo com a tua situação, das suas condições, tome um banho relaxante, tá bom? Esqueça do trabalho, porque quando você toma banho e você esquece do trabalho, das situações, você acaba esquecendo os problemas que estão acontecendo ao teu redor. Então, sempre aproveite esses momentos. Agora, voltando para o caminho mesmo da lista, que eu antecipei com essa, se afaste quando você estiver com raiva. Eu não sei como é o teu nível de raiva diante de situações que te incomodam. Mas se você é o tipo de pessoa que respira antes, conta de 1 até 10, você já está no caminho certo, tá bom? Continua assim. Por isso, a contagem dos números é o quê? A contagem dos números é uma isca quase como posso dizer, é quase um jogo mental que você faz consigo mesmo, em que você tenta modular as suas emoções, o teu pensamento. E ao mesmo tempo que você fica contando, você vai respirando, vai trazendo essa inspiração e respiração, acaba criando um clima diferente para a situação. Por quê? Nesse momento você foge da situação que está te causando estresse, você cria um cenário de segurança e de calmaria, e nesse ponto você começa a raciocinar, você começa a se concentrar, erros cognitivos são corrigidos, seus pensamentos começam a entrar no nível de restauração, não só físico, mas emocional também. Então, a contagem ela é essencial, ela é quase que hipnótica. Por quê? Porque você se coloca num transe mental, é claro que passageiro, porque você não vai ficar encarando a situação e ficar contando e respirando. Porque o que é necessário? Você usa a contagem e a respiração para você dar uma passeada, sair daquele momento, ir para um lugar aberto,
fazer uma reflexão do que está acontecendo, pensar duas vezes, pensar antes de reagir, porque a gente não pensa antes de falar quando a gente fica com raiva. A tendência é falar o que está engasgado aqui há muito tempo, a depender da situação que você estiver vivenciando. Às vezes a gente é bem criativo nos xingamentos e na forma de maltratar as pessoas, quando a gente fica com raiva. Então é importante a gente usar a nossa criatividade ao nosso favor e a favor do nosso próximo, das pessoas que estão ao nosso redor. Porque a gente redobra a nossa própria segurança, a nossa reputação, porque assim, a nossa reputação fica em jogo também. Porque como é que você vai ser conhecido? Uma pessoa que, nossa, não posso tocar nem assunto que a pessoa já fica com a raiva, já fica com a pele toda vermelha, uma ira, e você ganha, fica rotulado, certo? E aí vai te causar mais o quê? Mais estresse. Então pense duas vezes, reage à situação, não com as suas emoções, mas com uma percepção de quê? De que as técnicas vão fazer efeito. Pensa na estratégia e no resultado. Elas estão associadas. Qual é a estratégia? Respiração, contagem, lugar aberto. E elas vão me levar para onde? Para o recanto da calmaria, para um ponto onde eu vou ficar de bem comigo mesmo e de bem com o meu próximo. Então, se você segue essas referências, isso já cria uma perspectiva de quê? De prevenção. Você não vai precisar se preocupar com o medicamento, mas se você já faz uso do medicamento, isso já ajuda bastante. Por quê? Porque toda vez que você for se consultar com o médico, o médico vai pensar: o que você está fazendo? Está fazendo alguma coisa fora do uso da medicação? Isso vai até diminuir o uso do medicamento. Porque, assim, a gente não foi feito para usar medicamento. Não foi feito para usar medicamentos pesados que trazem efeitos colaterais, que acabam também levando a gente a ter mais estresse. Então, vamos cuidar de nós mesmos para a gente se prevenir e não fazer uso de medicamentos. A gente não precisa disso. Mas se você está precisando, se você atingiu um platô e está com estresse crônico e precisa usar, use. Mas não só use o medicamento, use também essas técnicas. Próximo ponto. Descanse sua mente. De acordo com a Associação Americana de Psicologia, 40% das pessoas, e nesse caso dos adultos, eles passam noite adentro acordados. Por quê? Por causa do estresse. É como se eles tivessem tomado um cafeína, um estimulante para ficarem acordados. Mas olha só a que ponto a gente chegou. Então, para a gente garantir, para a gente ter um controle na nossa mente, a gente precisa descansar. Carol, ela falou a respeito da insônia. Desculpa. E como 8 horas de sono, 7 a 8 horas de sono são recomendados. Então, gente, se programe para dormir regularmente, porque o teu corpo ele precisa passar por um processo de restauração. Eu falei da melatonina, ou melatonina, se não me engano, e de como ela reage, ela restaura o teu corpo, o teu físico e o teu mental enquanto você dorme. Quando o teu quarto está escuro, plenamente escuro, ela acontece, tá bom? Não deixa nenhum feixe de luz passar por dentro do teu quarto. Se você é casada, se você é casado, conversa com teu marido, com tua esposa sobre isso, tá bom? Eu sei que tem gente que gosta de um feixe de luz, que só dorme se tiver uma luzinha, mas tenta conversar, tenta convencer. Porque para quem é solteiro, tá normal, consegue dormir, tem controle de como vai dormir. Agora quem é casado tem essa questão. Pode ser que os dois tenham um jeito de dormir diferente. Mas sempre converse, porque o diálogo ele acaba atraindo o teu parceiro a agregar e engajar para a sua melhora, tá bom? Qual a próxima? Assim, veja sempre a situação de uma forma positiva, porque quando a gente enxerga, eu coloquei um texto hoje, foi hoje? Isso, foi sobre pessimismo. O pessimismo ele é aprendido, ele é ensinado, ele pode ser ensinado. Situações de estresse acabam nos ensinando que devemos reagir porque temos que reagir. Se a gente não se questiona sobre a situação, se a gente não pergunta e a gente não se autoriza a criticar essa situação que a gente está passando, a gente abre mão
uma janela de possibilidades. Quais? Por exemplo, tem momentos na vida que a gente pensa, tá chovendo, eu não vou conseguir aproveitar o meu dia. Mas pode ser um momento para eu ficar e estudar, pode ser um momento para eu criar uma outra oportunidade, por exemplo, de não só estudar, mas ouvir uma música enquanto eu estou trabalhando, ou enquanto eu estou fazendo alguma atividade. Pode ser um momento para eu tirar uma folga, enquanto a gente está em pandemia, tem chovido bastante, né? Para tudo se dá um jeito, para tudo se cria uma oportunidade. Então, vamos explorar todos os detalhes que acontecem ao nosso redor, porque isso proporciona uma novidade na nossa vida. Agora, o ponto que eu queria tocar também é uma pergunta, né? Como é que você tem, como é que você tem tratado esses momentos que a gente tem falado sobre ansiedade, sobre insônia, sobre estresse? Você tem colocado isso em prática? Como é que tem sido a tua realidade? Porque, como eu te disse, a neuroplasticidade ela está acontecendo a todo momento e nesse momento ela está acontecendo também. Quando você registra o conhecimento que você está aprendendo como parte do teu processo de desenvolvimento, ela se torna uma memória de longo prazo. Mas se você dá pouco apoio para essa memória, ela se torna de curto. Ou seja, uma memória de curto prazo não dura muito tempo. Já diz a própria palavra. Então, tenha um engajamento, tenha uma prática, determine isso como uma parte, uma grade da tua vida. Faça isso como uma meta de vida constante, porque a todo momento que você antecipa essas questões de estresse, você acaba organizando melhor a tua vida, os teus pensamentos, a tua educação, a forma como você trata as pessoas. E, e quando você acaba adaptando a tua maneira de pensar às ideias que a gente está trabalhando, você acaba tendo mais insights. Em psicologia a gente usa insights, que é o quê? É quando vem uma ideia, é quando vem não só uma ideia, mas uma noção de como a gente pode trabalhar o que a gente tem, as nossas capacidades e potencialidades. Por quê? A gente fica mais descontraído, a gente relaxa mais diante desse estresse, a gente entende que tudo na vida tem um tempo, tanto para as coisas ruins quanto para coisas boas. Mas vamos nos atentar de que uma coisa ruim pode se converter em algo melhor, pode se converter em algo bom. E eu queria tocar também no assunto que pode ser de outros grupos, mas faz parte do nosso também. Porque, querendo ou não, um corpo saudável traz uma mente saudável. Como é que tem sido tua alimentação? Você costuma comer antes de dormir? Como é que tem sido tua alimentação? Tua alimentação ela é muito pesada ou ela tem sido bem flexível, bem rasa? Porque, querendo ou não, a gente acaba colocando toda a carga pesada para o nosso corpo. A gente não dorme bem. E se a gente não dormir bem, as cargas estressoras no dia seguinte já vão estar esperando a gente ficar com a guarda baixa e nos atacar. Como é que está sendo tua alimentação nesse aspecto? Outra, como é que está também o teu exercício físico? Porque, por falar em exercício físico, eu fiz hoje e, nossa, tem sido muito bom, renovador. Apesar de eu não fazer parte do grupo de exercício funcional, desde já eu falo para você, faça parte também, porque ele agrega bastante. Porque se você faz exercícios físicos, a tua mente fica mais arejada, você dissipa melhor a tensão, você acaba criando também um mecanismo assim do teu sistema imunológico, você fica mais forte e isso acaba te impulsionando a querer se aventurar mais a treinar o teu corpo. Porque se você domestica teu corpo, a tua mente fica mais plena e ela acaba trazendo também uma série de consequências positivas no teu sistema nervoso central. E isso acaba ampliando tua memória de longo prazo e por aí vai. Tem uma série de coisas que vai aumentando. Então, sempre pense em equilibrar a alimentação, exercício físico e meditação. Quando eu falo de meditação, pode ser qualquer texto reflexivo, pode ser alguma frase. Se você tem algum livro, pode ser a Bíblia, ou pode ser um livro de meditação. Alguma coisa que te traga reflexão. Logo pela manhã, faça uma leitura prévia sobre um assunto que você gostaria de ouvir, porque quando você faz essas leituras e você coloca isso em prática diariamente,
você vai tendo pequenos resultados. Eles podem ser pequenos, mas eles vão tomando um tamanho assim que você acaba pensando, nossa, eu não me vi assim faz tempo. E assim, e outra, pode ser difícil a gente pensar em exercício físico agora, porque a gente está isolado, certo? Mas olha, eu não tenho uma academia em casa. Eu vou ser sincero com vocês. Eu não tenho uma academia em casa. Mas o que eu faço? Eu pego alguns livros bem antigos, livros do fundamental e do ensino médio, e eu coloco na minha mochila. E aí eu pego um cabo de vassoura, coloco nela, na minha mochila, atravesso ela e começo a fazer os treinos. Que eu pego na internet, alguns treinos bem interessantes. Eu tento me adaptar com o que eu tenho. Eu estou avançando tanto que agora eu já estou treinando com o botijão, para vocês verem. Então, é uma coisa, para chegar no nível do botijão de gás foi um pouquinho difícil. Mas assim, já fica a dica, tá bom? Comece com treinos bem leves até chegar num certo nível de desenvolvimento, tá bom? Porque isso sim vai te trazer também uma compensação do porquê. Estou me esforçando porque vai trazer uma compensação, uma recompensa. E a última estratégia que eu queria tratar com vocês é se recompense. Se recompense pelo avanço que você tem demonstrado. Ah, mas Vasco, eu não tive muito progresso nesse pouco tempo. Eu tento ser real contigo. Eu não tive tanto progresso. Mas você já está aqui. Só o fato de você estar buscando uma melhoria, você já pegou o primeiro passo para a estratégia, que é reconhecer o quê? A tua situação atual. Por reconhecer a tua situação atual, você já está fazendo um progresso. Se recompense por isso. Próximo progresso que você vai fazer vai ser as práticas diárias de cada estratégia que foi pontuada nesse momento. Tá bom? Esse foi o momento de estratégias de hoje, sobre como lidar com o estresse. Eu espero que tenha ajudado. Eu vou mandar o texto no grupo do WhatsApp. E qualquer pergunta também vou estar disponível para responder, tá bom? Caso alguma coisa tenha ficado de fora, que você sentiu falta, eu posso estar correspondendo, de acordo, é claro, com o tema que a gente está tratando, né, para não fugir muito, mas desde já eu quero agradecer bastante a sua participação e fica aberto para pergunta, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, manda no chat. A gente acabou abordando assuntos de outros grupos, né? Alimentação, exercício físico, além do apoio psicológico. Acho que também inteligência emocional mesmo não tendo saído da minha boca. Só isso, então. Tá bom. Então, gente, até amanhã. Amanhã a gente vai ter uma palestra com a Carol, tá? E se ela quiser divulgar o assunto, se ela quiser já dar uns... Tá, eu vou falar, só não vou aparecer porque hoje eu fiquei mais de cama aqui, que a situação tá meio complicada. Amanhã a gente vai falar sobre relacionamentos na pandemia, tá bom? Espero que Muito... vocês participem. Tem muita... A gente sabe que o índice de divórcio, de separação está aumentando, porque as pessoas não estão muito acostumadas a estar tanto tempo juntos, né? A gente vai falar sobre isso amanhã, tá bom? Escutaram ou tá ruim o áudio? Tá bom, deu para escutar. Tá bom, gente. Boa noite, viu? Ah, gente, antes uma coisa. A gente vai começar a live um pouco mais cedo, tá bom? A gente vai explicar o porquê amanhã, tá bom? O horário vai sair amanhã, qual o horário da live. Então, fiquem tranquilos. Boa noite a todos e bom descanso. Boa noite.